deixa de existir, porque a corporificação do Homo sapiens sapiens era melhor adaptada aos recursos futuros que o espírito humano precisava para continuar progredindo. Como ainda vai suceder conosco, de nosso corpo hoje, do homem moderno, fazer mutações genéticas adequadas para preparar um novo corpo para que nós possamos, como espíritos imortais, vivenciar experiências mais ricas, especialmente em relação à possibilidade de percepção mais adequada do próprio mundo espiritual, que para nós ainda parece uma experiência mágica. Se aparecer um espírito materializado aqui, é bem possível que aquela porta não aguente o fluxo de gente assustada, querendo fugir do recinto. Mas haverá um momento, um dia, na nossa evolução, em que conviveremos com os espíritos de maneira mais fácil. E para isso é preciso que o nosso próprio corpo se adapte, permitindo ao espírito encarnado que se emancipe com mais facilidade da realidade corporal, nos transes naturais, para perceber e conviver mais intimamente com o mundo espiritual, como nós já temos alguns exemplos de pessoas já em estágio nesse processo evolutivo que fazem isso. E o grande exemplo que nós temos no Brasil é certamente Chico Xavier, mas também Ivone do Amaral Pereira, que já percebia os espíritos com 2, 3, 4 anos de idade. Já conversava com seu pai afetivo do mundo espiritual, o espírito Charles, que estava com ela quase que constantemente, enquanto criança, ajudando-a e preparando-a para o trabalho dignificante que ela realizou, deixando para nós não só um exemplo de espírito digno, vencedor das suas dificuldades anteriores, porque, como todos nós, experienciou vidas duras, difíceis, com escolhas inadequadas, praticando inclusive o suicídio, mas se reajustando na experiência odierna e crescendo como espírito imortal, superando as suas dificuldades, auxiliada profundamente pela possibilidade de estar em contato continuado com o mundo espiritual. Esses médiuns que vêm assim, preparam a sua reencarnação adequadamente para que o corpo utilize de todas as vantagens genéticas que pode apresentar para facilitar a comunicação com o mundo espiritual. Porque o corpo prende o espírito. Nós estamos relativamente presos ao nosso corpo. Muitos de nós, ao dormirmos, deixamos a vida corporal parcialmente, sem sequer tomar consciência disso. A gente dorme e acorda sem lembrar de nada, na grande maioria das situações, porque nós não temos ainda, via de regra, a consciência do mundo espiritual. Há pessoas que têm a experiência de sair do corpo, perceber o corpo dormindo na cama
e se ver fora dele, leva um susto tão grande que acorda de pulo. Essa é a experiência comum, que eu garanto que a maioria de vocês já tiveram. Porque essa experiência de susto, de nos descobrirmos diferente do corpo físico, é ainda novidades na nossa experiência de crescimento espiritual. Nesse processo evolutivo, nós nunca deixamos de ter algum contato com a realidade espiritual. E a palavra que hoje nós usamos para descrever essa possibilidade, que é a mediunidade, esteve sempre presente em nossas vidas de alguma forma. A construção dos mitos, das magias, das religiosidades primitivas, todas elas nasceram da experiência de contato incompreendido de nós mesmos com o mundo espiritual. E criamos com isso seres fantásticos, deuses maiores, deuses menores, porque experienciávamos de alguma maneira a convivência com espíritos superiores e com espíritos inferiores, transformando-os na nossa imaginação, na transformação interpretativa do mundo espiritual com a nossa pobreza material, naquelas criaturas como os deuses mais poderosos ou menos poderosos, e temorizados com essa existência, nos submetíamos muitas vezes a práticas, a rituais primitivos, para que eles ficassem satisfeitos conosco e não nos fizessem mal algum. Chegamos até a criar os processos dos sacrifícios dos animais e mesmo dos humanos, em atendimento a essas experiências que não sabíamos nem compreendíamos. Até que chegamos à experiência de termos mais informações do mundo espiritual, trazidas através de diferentes povos, mas em especial do povo hebreu, através de Moisés, com informações miraculosas, vindo do mundo espiritual, com regras ilustrativas, que nós chamamos de mandamentos, os 10 especialmente, que nos ajudaram a nortear nossos comportamentos, mas ainda de maneira, com dificuldade, por causa da nossa pequena capacidade de percepção e de entendimento do mundo espiritual. Aprendemos, por exemplo, na primeira lei do Decálogo de Moisés, que não deveríamos fazer imagem do nosso Deus, nem com as coisas da terra, nem com as coisas do céu, nem sequer com as coisas do mar, dos mares. Porque Deus se apresenta para nós através dessa experiência mediúnica de Moisés no Monte Sinai, fenômeno mediúnico forte, curioso, de fazer inscrições em pedras. É incompreensível para nós até hoje, mas quando a gente assiste uma reunião de materialização, a gente vê que os espíritos conseguem fazer isso. Através dos recursos, das próprias energias corporais nossas, de encarnados, que é a ectoplasmia, para que nos dê orientações, diretrizes. Então aprendemos lá que não deveríamos fazer uma imagem de qualquer coisa material
do nosso Criador. São da ordem de 3.300 anos da nossa época atrás. E nós passamos apesar desses esclarecimentos, fazer imagem de Deus materiais, ídolos, símbolos, não é? Michelangelo materializa essa visão nossa na Capela Sistina, representando Deus como um velho de barba branca, tocando o dedo do homem criando-o, na versão simplista do Velho Testamento. Deus é imaterial. Mas aprendemos ali também que Ele era um Deus zeloso, que punia a iniquidade do homem, do pai, nos filhos, na terceira e quarta geração, anunciando ali de maneira oculta a lei da reencarnação. Porque para que a justiça seja realmente feita, aquele que escolhe de maneira indevida é o único responsável pela escolha que fez, e ninguém mais pode se responsabilizar por isso, senão ele, porque tem livre arbítrio. Então o filho não pode ser punido pelo erro do pai, mas o neto e o bisneto pode, porque já deu tempo do velho morrer e reencarnar como neto ou bisneto dele mesmo. E aí então a punição, entre aspas, alcança o indivíduo correto, sem injustiça. Portanto, é na terceira e quarta geração, dizendo para nós que a volta da vida do ser humano, que desencarna, vai para o mundo espiritual, a vida corporal, se faz num tempo posterior, logicamente, e geralmente no mesmo ambiente em que o indivíduo fez a escolha indevida, para que ele possa experimentar as consequências naturais daquela escolha mal feita. Então a gente geralmente nasce no mesmo grupo familiar, muitas vezes, no mesmo grupo coletivo de uma comunidade, muitas vezes. Todos nós que estamos aqui, nenhum de nós nasceu no lugar errado. Porque a justiça divina é profundamente sábia. Deus é a inteligência suprema do universo. E inteligência suprema não comete erros. A gente aprende tudo isso na doutrina espírita hoje, clareando para nós essa realidade espiritual que nós precisamos aumentar o contato com ela a cada dia que passa, porque não há duas humanidades, a espiritual e a material, há uma única. São apenas duas fases da mesma humanidade. Daqui 100 anos, nenhum de nós estará nesse corpo. Todos nós teremos morrido. Mas como espíritos imortais, todos nós estaremos povoando na adjacência ao mundo espiritual. E se vocês abrirem os olhos de maneira adequada, verão que esse salão aqui
não tem só nós, os encarnados. Ele se estende para ali em galerias espirituais. E estamos aqui convivendo com os nossos irmãos espíritos que estão junto conosco. A sua bolsa não está atrapalhando a posição de um espírito que está sentado aí ao seu lado, porque a matéria não incomoda o espírito livre. A gente não mora na nossa casa, pai, mãe e filhos, também os espíritos. Todos os nossos lares são visitados pelo mundo espiritual continuamente. Paulo já falava isso. Estamos sendo observados por uma nuvem de observadores. Segundo Emmanuel, no livro Roteiro, a população espiritual da Terra passa dos 20 bilhões de espíritos, dos quais, hoje, 8 bilhões somos nós, os encarnados. Portanto, temos mais espíritos no mundo espiritual, fora do corpo físico, do que no corpo físico. Pelo menos 2 espíritos por cada encarnado hoje. Onde eles estão? Entre nós. Por que nós não os percebemos? Porque não queremos, porque temos medo, porque criamos artifícios para não nos descobrirmos espíritos, porque todos, na linguagem de Allan Kardec, no livro dos médiuns, aprendido com os espíritos, todos, de alguma forma, somos médiuns. É muito fácil de entender essa afirmativa de Jesus, de Kardec, quando a gente compreende o que nós somos. Eu estou me comunicando com vocês aqui através da fala. Quando eu uso o ar do meu pulmão para sair pela minha glote, que tem membranas que vibram como cordas vocais, e modulo as palavras com a minha cavidade bucal e nasal, e formo as palavras, símbolos da comunicação. Esse som se propaga pelo ar, faz vibrar o tímpano, uma membrana que a gente tem dentro do ouvido, de todos nós, e essa vibração faz vibrar o ar dentro do ouvido médio, que está protegido por essa membrana, e aciona um mecanismo conquistado ao longo de muitos milhões de anos de evolução, que são ossinhos especializados que se movimentam e impressionam células especializadas, que a gente chama de células nervosas, que transformam essas mudanças em corrente iônica de íons, que circulam pela rede neural e leva essa informação da vibração para o cérebro. E a consciência, que está alojada temporariamente enquanto encarnados no cérebro, transforma essas informações em sons. É assim que a gente se comunica um com o outro. E a consciência é o ser espiritual. Então, eu falo pela vontade da minha realidade espiritual, usando o corpo físico e o ambiente, o ar que nós respiramos. Eu preciso respirar
para depois contrair o pulmão e fazer o ar passar por aqui e vibrar as cordas vocais. É um fole especial, fabricado ao longo de muitos e muitos séculos de evolução. Treinamos para isso com o canto dos passarinhos, com a coachar dos sapos, com os silvos das serpentes, com o rugido dos leões, com o grito do homem primitivo e com a fala inteligente do homem moderno. É um caminho. Como é que dois espíritos se comunicam entre si se eles não têm essa aparelhagem material? Como dois espíritos conversam um com o outro? Aprendemos na doutrina espírita que cada espírito desenvolveu ao longo do processo evolutivo um corpo espiritual também, que Kardec chama de perispírito. Esse corpo não é um corpo abstrato, é um corpo real, fabricado com recursos da natureza criativa de Deus, que nós sabemos pela doutrina espírita ser feito de fluido cósmico universal, a matéria primitiva, criada por Deus, porque Deus cria princípio material, fluido cósmico, e princípio espiritual, que vai virar espírito humano. Então, essa corporificação feita, que eu descrevi lá no começo, como a primeira aglutinação do fluido cósmico, para poder movimentar moléculas e construir uma célula, é o mesmo que nós temos agora, só que profundamente evoluído, tanto quanto da célula nós evoluímos o corpo físico, evoluímos a corporificação espiritual para um corpo especial, organizado, que chama perispírito, que são feitos, estruturados de centros de forças energéticos, que quando ligado ao corpo físico, aciona cérebro, fala, respiração, pulsação cardíaca, proteção sobre invasões para manutenção da vida corporal, o centro esplênico. Outro centro gástrico para aproveitar a alimentação e manter os processos energéticos corporais que precisamos ter. E o plexo genésico para que a gente possa criar, através dos processos da própria vida, corpos para que outros espíritos nasçam através de nós, no processo da gestação. Esse corpo espiritual é vibrátil, ele vibra e cria ondas no fluido cósmico, mas quem faz ele vibrar é o princípio inteligente, na categoria de espírito humano, agora consciente, que pensa, e quando pensa, vibra o corpo perispiritual. E essa onda se propaga no fluido cósmico, e o outro espírito que está do lado, percebe essas vibrações, porque ele tem um corpo semelhante. É o ouvido do espírito, é o corpo perispiritual. Vibra em uníssono porque está sintonizado, desejando comunicar-se. O desejo é o botão de controle, a vontade é o botão de controle da frequência que a gente quer sintonizar. Quando a gente pega o controle remoto da nossa televisão e acionamos, nós vamos escolhendo qual estação transmissora a gente deseja,
Porque a gente vai mudando dentro da televisão, num circuito elétrico apropriado, a frequência de oscilação dela para entrar em sintonia com o sinal que chega da antena naquela mesma frequência. E aí a televisão reproduz a estação transmissora. Do mesmo jeito, o espírito, com a vontade própria, desejando comunicar-se com outro, se sintoniza com ele. E um ouve, porque quem percebe é sempre o espírito, a consciência, a comunicação do outro. Então, espíritos se comunicam entre si através do corpo perispiritual. Mas o que nós somos, homens e mulheres? Somos espíritos reencarnados. Está lá no livro dos Espíritos e também no livro dos Médiuns. Também na Gênese. O homem é constituído de 3 partes: o corpo físico biológico de carne e osso, o corpo espiritual, perispírito, e o espírito ser pensante, ou alma propriamente dito, que utiliza das 2 corporificações. Então, apesar de estarmos encarnados, carregamos junto conosco, ligado ao corpo físico, o nosso corpo espiritual, o perispírito, que funciona enquanto encarnados como laço de ligação, mecanismo de ligação do espírito que pensa, sente, quer, deseja, faz, com o corpo físico, acionando o corpo físico através do corpo espiritual, dos centros de força, tão bem descrito por André Luiz no livro Evolução em 2 Mundos, no 2º capítulo. A gente só não sabe isso porque não tem coragem de estudar. Porque se a gente estudar, a gente aprende tudo isso. A literatura espírita é riquíssima em informação do mundo espiritual. E isso está feito para que nós passemos a viver como espíritos mesmo enquanto estivermos encarnados. Que deixemos de ser homens e mulheres para sermos espíritos encarnados temporariamente num corpo masculino ou feminino, de acordo com a nossa conveniência evolutiva. Porque a gente pode escolher um corpo masculino ou um feminino. A grande maioria de nós, se não todos, já fomos homens e mulheres muitas vezes. Para a decepção dos machistas e feministas. Isso também a gente aprende lá na doutrina espírita, no livro dos Espíritos. O espírito escolhe um corpo masculino ou um feminino, ele nasce como homem ou como mulher. Depende da necessidade dele, dos processos evolutivos. Mas tem que aprender ambas as experiências. Porque o espírito não tem sexo como vós os entendeis. A sexualidade no espírito é uma força criativa que pode se manifestar na estrutura organizacional masculina ou feminina. Tanto faz. Nós precisamos do feminino e masculino para reproduzir o corpo para o processo reencarnatório, para a nossa evolução. Então, se 2 espíritos se comunicam através do corpo perispiritual, por que eu, que também tenho um corpo perispiritual embutido na minha corporação física, por que não posso eu comunicar com o espírito que não tem o corpo físico? Posso. Como é que eu faço isso? Para fazer isso eu preciso desejar
me libertar parcialmente do corpo físico, emancipando parcialmente, para ver, perceber, entrar em contato com o mundo espiritual. Não posso estar com o meu corpo espiritual preocupado com o corpo físico. Eu tenho que emancipar parcialmente para entrar em relação com o mundo espiritual. O que é que o espírito Erasto diz no livro dos médiuns? Os médiuns com os espíritos se comunicam através do perispírito. Ora, se todos nós temos corpo perispiritual, mesmo encarnados, todos então somos médiuns. Basta se desprender parcialmente do corpo físico para fazer isso. Há pessoas que desprendem tão fortemente que apresentam o fenômeno do sonambulismo. Sai do corpo, mas controla o corpo à distância, parecendo que está controlando a televisão com controle remoto. Ele controla com a mente, à distância, porque está conectado com o corpo físico. E aí vê os espíritos e pode, através da sua boca encarnada, porque controla o corpo, falar da realidade espiritual como médium sonambúlico. Essa é apenas uma das formas. Todos somos médiuns, porque todos somos espíritos, e espíritos se comunicam com espíritos, independente do fato de estar ou não encarnado. Não é simples, sem mistério, não é mágica, não é dom especial, que faz o indivíduo parecer melhor do que o outro. Não, é uma conquista, é um treino, é um processo evolutivo, é um desejo de vivenciar a realidade espiritual. Portanto, é uma oportunidade de crescimento e uma responsabilidade de uso, porque somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Disse bem Jesus: a cada um segundo as suas obras. Como é que o ser humano age? De 3 formas: com o que pensa, com o que sente e com o que faz. Jesus já ensinava no adultério, na lição do adultério, que aquele que pensa mal de outro já adulterou com ele, porque o pensamento é ação. A gente faz vibrar, criamos ondas mentais, que sai de nós e atinge o outro, portanto é ação. Você pensou mal de alguém, fez mal para ele, xingou alguém no carro, em baixinho, no trânsito, xingou de verdade, é responsabilidade sua emitir tais ondas. Do mesmo jeito que é responsabilidade sua desejar ao irmão, vai com Deus. A qualidade do pensamento está dada pelo sentimento, portanto, o sentimento é ação também. A gente não pensa sem vestir o nosso pensamento com o sentimento que o gerou, porque os pensamentos são gerados pelos sentimentos. São lições importantes que a gente aprende no livrinho Pensamento e Vida, de Emmanuel. A gente tem uma literatura espírita maravilhosa para enriquecer o nosso entendimento e fazer de nós espíritos melhores, porque esse é o objetivo.
Nós não estamos reunidos aqui hoje para fazer um culto religioso. Jesus ensinou no Sermão do Monte: quando fores fazer uma oferta no altar ao Criador, e lembrar que tem um adversário, deixa a oferenda, vai primeiro reconciliar com teu adversário. Ato religioso não tem importância, mas ato de dignidade humana tem. Jesus está ensinando para nós que a verdadeira religião é estarmos construindo valores espirituais. A religião não é modo de crença, é modo de vida. Nós, os espíritas, temos a consciência clara disso, porque a doutrina nos esclarece sobre isso. Por que então a gente vem na casa espírita para tomar passe e sair da casa espírita e continuar vivendo do mesmo jeito? Que mudança nós fizemos em nós? O que Jesus pediu aos seus discípulos como primeira coisa? Que mudassem o comportamento deles, que fossem melhores, que apresentassem uma justiça melhor do que a dos escribas e fariseus. Essa é a tarefa de nós, todos, que adquirimos a consciência da realidade espiritual. Nós somos a nova geração, que Allan Kardec coloca tão bem na Gênese, que vai transformar o mundo de expiações e provas num mundo de ação regenerativa. O mundo de ação regenerativa não é um mundo feliz. O mundo feliz vem depois do mundo de regeneração. A gente aprende isso no Evangelho segundo o Espiritismo. O mundo de regeneração é um mundo onde a gente tem a oportunidade de ir corrigindo e melhorando a nós mesmos, sem a pressão do mal, que nos atrapalha a fazer isso. É só isso, mas continuaremos ser nós mesmos, com a capacidade de aprender, precisando de provas, precisando de aprendizado, precisando de tarefas, mas sem a necessidade da expiação, porque a expiação é característica do mundo de expiações e provas. O que não significa que no mundo de regeneração nós não vamos cometer erros. Vamos, porque somos espíritos aprendizes. Quem está aprendendo, experiencia. E se está experienciando, pode acertar ou errar. Mas se presta atenção na experiência e vê que errou, corrige o erro em tempo. Não cria necessidade de corrigir depois, porque corrigir depois é expiação. Jesus já nos ensinou isso há 2000 anos atrás. Reconcilia com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, porque senão, aí vai virar expiação, quer ver? Serás entregue ao juiz, aos problemas de consciência. Anotarás em si a falta, terás arrependimento, farás um compromisso de recondução, de conserto, e terá que corrigir até o último ceitil. Esse é o símbolo do juiz que te julgará, o símbolo do oficial de justiça que te encarcerarás, e no cárcere pagarás até o último ceitil. Isso é expiação, mas se reconciliar antes não precisa disso. Então, no mundo de regeneração, nós estaremos atentos para conosco mesmo, para perceber quando acertamos nas nossas experiências, nas nossas escolhas, e quando erramos,
pela consciência imediata que a gente gera pelas nossas ações. E cometido um erro, a gente vai lá e conserta logo. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo e que acontece com todos nós. Um dia eu estava saindo da minha casa, abri o portão de casa, dei ré no meu carro, não prestei muita atenção do outro lado da rua, a rua um pouco estreita, bati no paralama de um Fusca que estava parado no outro lado e amassei o paralama do Fusca. O que o homem comum faz? Foge, não é? E fica devendo. O que o espírita faz? Meu Deus, prejudiquei a posse de alguém. Ao invés de fugir, eu escrevi um bilhete, deixei no vidro do carro, preso com um limpador de para-brisa. Fui sair da minha casa, bati no seu carro, amassei o seu carro. Mas eu preciso ir trabalhar. Por favor, me ligue na hora do almoço, deixei o meu telefone, para que eu corrija meu erro. Fiz um amigo. Ganhei um amigo. Em vez de alguém que pudesse chegar lá e falasse, puxa, alguém bateu no meu carro e fugiu. Desgraçado, infeliz. Essas eram as vibrações que eu receberia. Então, não deixei para depois. Não estou me exibindo. É um ato comum que acontece no cotidiano de todos nós. Por que não resolver o problema em tempo? Reconciliar em tempo. Porque a reconciliação com o adversário é reconciliação com a nossa consciência. Se nós não sairmos melhores daqui, ou com o desejo de melhoria, não adianta vir aqui. Vai para o clube. Vai passear. Vai distrair. Já está distraído mesmo das coisas espirituais? Não é? Então, nós, os espíritas, temos uma responsabilidade imensa, porque nós conhecemos a realidade das coisas, nós sabemos que somos espíritos imortais, que daqui a 1 bilhão de anos continuaremos ser nós mesmos. Não há como fugir da nossa própria realidade. Foi isso que os discípulos de Jesus aprenderam com ele, por isso deram a vida física pelos valores espirituais. E Jesus diz isso claramente, não se pode servir a 2 senhores. Ou serve a um e desagrada o outro, ou vice-versa. A quem nós queremos agradar? Aos prazeres momentâneos da vida ou à nossa realidade permanente, que é a nossa realidade espiritual? Se a doutrina espírita não for capaz de renovar atitudes, ela perdeu completamente o sentido. É mais uma das outras filosofias que só servem para elucubrações mentais, mas não muda o comportamento do indivíduo. Quanto tempo nós passamos, quantas encarnações batemos no nosso peito, eu sou cristão, e tirava a vida do semelhante, fazendo guerras em nome de Jesus, destruindo, ferindo, queimando. Não faz sentido isso. Não é isso que Jesus quer de nós. Ele nos convidou. Nós precisamos aumentar a nossa relação com o mundo espiritual, cultivar isso em nós.
chegar em nossa casa e dizer isso: meus amigos espirituais que estão aqui comigo, vamos fazer o culto do Evangelho no lar, aprender lições espirituais boas e rezarmos agradecendo a Deus junto pela vida que temos? Os interessados ficam, os desinteressados que perturbavam vão embora. E a gente limpa a nossa casa com atitude de coerência daquilo que a gente sabe. Jesus diz isso para o doutor da lei. O que diz a lei? Você quer entrar no reino dos céus? Quero. O que diz a lei? Como a lei diz? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Só 2 regrinhas. Não precisa muito. E Jesus então fala para ele: muito bem, respondeste corretamente. Você sabe, agora faz. Vai e faz isto. Porque apesar de ser doutor da lei, ele sabia, mas não fazia. Ele era preconceituoso, tinha preconceito com o samaritano, porque ele fica infeliz com a resposta de Jesus e se sente humilhado, porque ali de público ele mostrou que sabia, mas não fazia. Dá uma vergonha danada, o orgulho fica ferido, porque afinal de contas eu sou importante, né? Doutor da lei é importante. Para não parecer humilhado, falar: mas aí quem é o meu próximo, não é? Faz de conta que eu não sei direito isso. Ele sabia quem era o próximo, era um doutor da lei. Então Jesus conta uma historinha simples, aproveitando a realidade do momento, onde os judeus tinham birra, picuinha, inimizade, asco, preconceito contra o samaritano, porque o samaritano pensava diferente deles, só por isso. Quantas religiões pensam mal dos espíritas só porque a gente é espírita, tem parte com o diabo, eles não sabem nem o que é espiritismo, já classifica a gente, não é? Isso chama preconceito. O que é preconceito? É um conceito prévio. Eu conceituo para mim que eu sou melhor do que ele, porque eu sou isso e ele é só espírita, tem parte com o demônio. Ele define. Isso vale para preconceito de raça, de cor, de família, de tudo, de vestimenta. Se entrar uma pessoa mal trajada aqui dentro, todo mundo olha para ele: o que esse cara está fazendo aqui? Porque nós somos preconceitos ainda, cheio de preconceito, não é? É apenas um irmão que pode ser muito melhor espírito do que nós, mas a gente já carimba ele pela roupagem que ele apresenta, ou pela falta de chance que ele teve de tomar banho e vir cheiroso. A gente já fala: nossa, que cara que está com mau cheiro, e sai de perto. Quando Jesus caminhava junto com os discípulos, eles sentiram um mau cheiro porque tinha um cão morto, né? Ah, que coisa horrível, os discípulos falaram. Jesus olha para o cão morto e fala assim: que lindos dentes tinha esse cão. Quem tem bons olhos vê o bem nos outros. E Jesus então conta a história do samaritano e diz que havia um homem. Quem era esse homem? Ninguém sabe. Jesus não identifica. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Um homem qualquer. Foi assaltado pelos ladrões e deixado machucado, sem nada,
à beira do caminho. Esse é o próximo. A gente, na lição do samaritano, fica encantado com o samaritano, esquece do próximo, que é o caído. A lição é do próximo, não é do samaritano, é daquele que é próximo. E a gente esquece dele na lição, lembra só do samaritano. Olha como o samaritano foi bom. Mas o samaritano, quando passa por aquele indivíduo caído, não pergunta quem ele é. Trata as feridas dele do jeito que podia na época, com vinho e azeite. Vinho tem álcool, desinfeta. E azeite cria uma camada de proteção para que as moscas não sentem, não pousem ali no ferimento. Mas não fica nisso, põe ele no cavalo e leva e cuida dele numa estalagem. Acomoda ele, pede para o dono da estalagem, cuida dele por mim, porque eu tenho que seguir viagem. Vou te deixar um dinheiro adiantado, se precisar, na volta eu te pago. Se precisar mais. Cuidou dele integralmente. Isso é o próximo, não é? O verdadeiro significado do amor ao próximo, a qualquer um. A gente não sabe quem era o homem caído. Mas Jesus, depois de contar essa história, pergunta para o doutor da lei, não é? Porque passou antes um sacerdote que deveria ajudar, porque sabia das regras, passa e larga o coitado ali machucado, vai embora. Egoísta, interesseiro, só cuida de si próprio, não tem amor ao próximo, mas é sacerdote. Aí passa um publicano. O que é o publicano? É o funcionário público da época, que conhece as leis sociais e sabe que a gente tem que ajudar uns aos outros, que o Estado é obrigado, os representantes do Estado são obrigados a cuidar daqueles que precisam. Isso inclui todos os funcionários públicos e todos os políticos, que cuidam de si próprios e não dos outros, infelizmente, com raríssimas exceções. Então, Jesus, e ele age exatamente como o sacerdote passa e não se preocupa com o caído, o próximo, desconhecido. E Jesus então pergunta ao doutor da lei, quem é que te pareceu próximo daquele caído? Qual foi a resposta que nós daríamos? Falem alto. O samaritano, não foi? Qual foi a resposta do doutor da lei? Ele não se dignava a falar do samaritano, que tinha preconceito com ele. Aí foi eloquente como os políticos são. Aquele que usou de misericórdia para com o caído. Linda frase. Mas não falou samaritano. Continuou preconceituoso. Não aprendeu a lição. Mas Jesus, condoído dele, dá o recado final, pois vá e faze como o samaritano. Quer dizer, o samaritano é o exemplo que você tem que seguir, aquele que você tem preconceito. Olha a mudança de comportamento que Jesus recomenda para nós. Busque os valores espirituais, porque isso é a busca dos valores espirituais, a busca de um mundo melhor, um mundo de regeneração, um mundo onde a gente pode cultivar os valores do Espírito sem a interferência do mal intencionado, da maldade, porque num mundo de regeneração, o bem vai predominar sobre o mal, mas o mal não vai deixar de existir ainda, porque o mal são as nossas ignorâncias e os nossos erros, que a gente vai ver em tempo e corrigir, para que o mal não floresça no mundo de regeneração. Ele existe, mas não floresce,
Só o bem floresce, porque é regeneração. Não é um mundo regenerado, é um mundo de ação regenerativa. É um mundo para nós que queremos um mundo melhor. Mas se a gente quer um mundo melhor, tem que começar a se regenerar desde já, para merecer esse mundo. Senão a gente vai continuar de expiações e provas. Se a gente continua falando isso, olha, fiz, se precisar, faço de novo e que se dane o outro, né? Porque essa é a nossa resposta em geral. Fala, puxa, fulano, você fez tal coisa para o outro, fiz, e se ele passar na minha frente, faço outra vez. Quer dizer, faz o mal e justifica. Então, esse precisa da expiação. Quando alguém fala, mas você fez isso para o fulano, eu falo, nossa, fiz mesmo, deixa eu ir lá pedir desculpa. Esse pode ficar na regeneração. Então, a mediunidade é o nosso contato com o mundo espiritual cotidiano, que a gente pode desenvolver na casa espírita, mas pode trabalhar isso em nós mesmos, em qualquer lugar, desde que a gente fica atento aos valores da alma. A enfermeira que está cuidando lá do doente com amor, não profissionalmente, com amor, é uma médium de cura. Porque quando ela põe a mão na cabeça do doente, ela passa a mão na cabeça dele como se fosse o filho dele, o filho dela. Então está fazendo um trabalho de amor. Você acha que os espíritos não aproveitam a mão dela e dão um passe naquele carinho? Dá. Porque passe não precisa de sofisticação. Às vezes a gente, alisando uma pessoa que está doente, está dando um passe nela, está transferindo energia nossa para ela melhorar. Não precisa de ritual para dar passe, para servir, para ajudar. A doutrina espírita é a doutrina de espontaneidade. E a mediunidade é o ato de ser intermediário entre o mundo espiritual bondoso para o bem da coletividade. Em qualquer circunstância da vida, não há passe melhor para uma criança do que o da mãe, que o ama. A gente pensa que eu vou lá no centro hoje, mas eu quero tomar passe com aquele médico, que ele é um médio 220, não é 110. Médio forte. Como se a mediunidade dele fosse capaz de tirar de nós as consequências das nossas más escolhas, porque o sofrimento vem para nós em função muitas vezes disso. Jesus não curou todas as pessoas que chegou perto dele. Só aqueles que podiam ser curados. Muitos deles, espíritos bons que nasceram com enfermidades para que Jesus os curasse, para que fosse testemunho do trabalho espiritual. Jesus mesmo esclarece isso no seu Evangelho. Queridos irmãos, nós estamos aqui num banquete espiritual. Vamos nos alimentar desses conhecimentos, enriquecer o nosso sentimento e o nosso coração com esses valores. E vamos trabalhar junto para construir um mundo melhor para todos nós. Esse é o meu desejo, de todo o meu coração, a todos vocês. Essa é a missão da doutrina espírita, espiritualizar todas as atividades humanas, inclusive as religiosas. As religiões do futuro vão ser todas espiritualizadas. Elas não precisam de mudar de denominação, mas vão falar da vida espiritual. A doutrina espírita é o futuro das religiões. A doutrina espírita não vai ser a religião do futuro. Porque a doutrina espírita é uma doutrina,
não é uma religião, pura e simplesmente. É o conhecimento da realidade espiritual para que a gente seja melhor. É o mesmo conjunto de lições que Jesus veio e trouxe para nós. O Espiritismo é o cristianismo, as lições do Cristo revividas. Se nós não entendermos isso, nós estamos criando outra religião com o nome de Espiritismo e fazendo a mesma coisa que a gente vem fazendo há séculos. Não é isso. Muita paz no coração de todos vocês. E no meu também. Muito obrigado. Nosso passe vai ser coletivo. Eu só queria dizer para vocês que o professor Otacílio vai ficar um pouco mais com a gente. Ali na frente tem o livro dele. Quem quiser dar um abraço nele, comprar o livro, conversar um pouquinho com ele, é uma pessoa maravilhosa, né? E esse ano, na comemoração dos nossos 100 anos, ele participou com a gente 2 vezes. Perdeu quem não veio ao seminário, mas vai ganhar vendo no YouTube, né? Muito obrigada, professor, muito obrigada mesmo. Então, vamos orar, agradecer a Jesus a bênção da vida, da saúde física, mental e espiritual, e vamos, com o professor Otacílio, fazer a prece final e receber o nosso passe. Um bom dia a todos e depois o nosso chazinho da amizade, fluidificado pelo Dr. Bezerra de Menezes. A prece. Faça a prece de encerramento, só conduza o passe. Querido Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, para agradecer a Tua presença entre nós, pelas benesses espirituais que temos recebido, através desse conjunto de espíritos, irmãos nossos, maravilhosos, que se dignaram, Senhor, a estar conosco, nos ensinando as verdades espirituais, a fim de que nós possamos acordar, Senhor, da vida do homem para a vida do espírito. Ampara-nos sempre, Senhor, para que sejamos fortes, corajosos, dignos de seguirmos a Ti, Mestre, como nosso guia, o nosso modelo, o caminho nosso, a verdade nossa, nossa vida, Senhor. Que possamos auxiliar todos os nossos irmãos em humanidade, com o nosso melhor sentimento, com o nosso desejo sincero de sermos criaturas irmãs. Tu, Senhor, que nos ensinaste que quando devemos orar a Deus, ao nosso Pai Celestial, falássemos assim: Pai Nosso. Isto é, somos todos filhos do mesmo Pai, somos irmãos. Pai Nosso, que está em toda parte, esteja conosco sempre. Ampara-nos nas nossas fraquezas. Crie em nós, Senhor, aproveitando os nossos desejos ainda frágeis, o Teu reino, fazendo em nós, Senhor, a Tua vontade. Que possamos Te honrar, Pai Celestial, com o nosso esforço de filhos reconhecidos,
Perdoa, Senhor, ainda as nossas fragilidades, que são tantas, mas nos ensina, Senhor, e nos ajude igualmente, que perdoemos as fragilidades dos nossos semelhantes, agindo para conosco e para com a sociedade. Dê-nos forças, Senhor, para que sejamos capazes de livrar-nos das tentações oriundas de nossas fraquezas, livrando-nos, Senhor, da prática do mal, porque o mal que os outros fazem para mim não é mal para mim, é mal para eles. Mas o mal que eu faço para os outros, isso é mal para mim, porque me torna mal. Ensina-me, Senhor, a fazer o bem, a amar o próximo, a abraçar todos os meus irmãos, como abraço os meus próprios filhos, meus próprios pais, meus próprios irmãos. Que não possa haver diferença, Senhor, entre todos nós, as criaturas, porque somos todos herdeiros de Ti, Pai Celestial. Abençoe-nos, Senhor. Agradecemos pela reunião tão gratificante. Pedimos ainda a Ti, Senhor, que abençoe todos os nossos irmãos em humanidade. Que assim seja, Senhor.